Hoje, mais de 10 mil médicos brasileiros estão impedidos de ajudar o Brasil na luta contra o coronavírus por causa de uma burocracia do governo, que é o sistema de revalidação de diplomas daqueles que formaram fora do Brasil. Isso é uma picaretagem que tem a finalidade simplesmente de reservar mercados para as universidades privadas brasileiras. É mais ou menos assim. Os donos das universidades fazem lobby com o governo e falam a seguinte coisa: governo, faça com que seja extremamente difícil para que alguém formado fora do Brasil possa exercer a profissão dentro do Brasil. Aí eles criam regras extremamente difíceis. Então, as pessoas que não entendem muito bem que isso é politicagem e que isso prejudica o pobre brasileiro de ter acesso à medicina, as pessoas que não entendem que a restrição ao número de médicos no Brasil faz com que o trabalho do médico se torne cada vez mais caro e por isso é interessante, por exemplo, para o Conselho de Medicina, elas acham que estão sendo protegidas, mas elas não estão sendo protegidas. O brasileiro comum está tendo o acesso ao médico restrito por politicagens que estão sendo feitas para enriquecerem as faculdades de medicina brasileiras. Agora, você quer saber qual que é a melhor forma e a forma mais honesta de fazer uma prova do Revalida? É o seguinte, vamos sortear médicos brasileiros para participarem do Revalida. Sabe por quê? O que acontece no Brasil é o seguinte: os caras fazem uma prova extremamente difícil. A ideia deles é essa: vamos fazer uma prova extremamente difícil, impassável, e vamos falar que os médicos formados lá fora não têm condições de trabalhar no Brasil, porque eles não têm qualidade suficiente. A única forma de saber se realmente os formados fora do Brasil não têm condições de ajudar dentro do Brasil é comparando os formados fora do Brasil com os que são formados no Brasil. Então a gente tem que ter uma prova geral. É avaliar os médicos brasileiros e avaliar os médicos brasileiros formados fora do Brasil para comparar. Porque é o seguinte, o que te garante que o Revalida, que está bombando os médicos brasileiros formados fora do Brasil, não bombaria os médicos formados dentro do Brasil? O que te garante que o médico formado fora do Brasil realmente tem o conhecimento inferior ao médico formado dentro do Brasil, sendo que o único que é obrigado a passar pelo Revalida é o que forma fora do Brasil? Isso é picaretagem, politicagem, simplesmente para enriquecer as universidades privadas no Brasil. As universidades de medicina que cobram 10, 15, 20, até 30 mil reais de mensalidade para garantir que a medicina no Brasil vai ser uma coisa cara, inacessível e restrita às famílias dos ricos. Precisa publicar isso. O povo precisa entender que enquanto o mundo inteiro está abrindo as portas para os médicos, o Brasil está criando politicagem para dificultar a validação dos diplomas emitidos fora do Brasil. É mais ou menos assim: você formou nos Estados Unidos, você não tem condições de trabalhar no Brasil porque a medicina de lá não é tão boa como a nossa. Você formou na Europa, você não tem condições de trabalhar no Brasil, porque a medicina de lá não é tão boa quanto a nossa. Não pensa você que é só contra médico cubano, não. Se o diploma não for emitido no Brasil, eles criam dificuldades e a finalidade é o enriquecimento dos donos das universidades privadas. Não seja idiota. Lute pelo seu direito de acesso à medicina e não pelo direito dos médicos de reservarem mercados para que eles fiquem cada vez mais ricos. Inteligência, amor próprio. Se você é médico, tudo bem você lutar para resguardar os seus direitos de cobrar o seu trabalho caro. Agora, a maioria da população brasileira que está provando essa palhaçada não é médico, depende de médicos e estão rejeitando mais de 10 mil médicos brasileiros que formaram fora do Brasil. Muito obrigado, compartilhe esse vídeo e até mais.